está aparecendo? Ah, foi. Aí. Tem que deixar já registrado aqui, né? Que a internet está muito. É qualidade. Aí, você está me vendo aí? Então é isso aí, boa tarde. Tá péssima a nossa internet hoje, tá, gente? Inclusive a da Vivo também tá pavorosa. Inclusive deu uma bugada no início ali, violenta. Enquanto a turma tá chegando aí, deixando já minha boa tarde a todos. O meu boa tarde a todos, né? E na... Ó, o Raimundo Ribeiro falou, no seu nome está dando, fala mais perto ou mais alto. Oi, Raimundo. Tá baixo? Não, mas meu volume tá legal. Vê se é você aí. Como é que tá o volume aí? Alguém aí tá... Deixa eu aumentar pra mim. Alguém aí tá... Raimundo, é contigo aí, Raimundo. Aqui tá normal. Inclusive fiz um teste aqui, que o meu assessor aqui, o Arthur Lúcio, disse que tá normal para ele aqui. O volume tá legal. Quero já de início pedir desculpas que na semana passada eu não consegui, eu não vi, chegaram muitas perguntas e eu não vi a pergunta da Carol Peixoto e do Carlos Carneiro. Então eu só não vou falar agora porque eles não estão online. Mas se por acaso até o final dessa live eles não tiverem... Aí o Raimundo, o Flávio acabou de falar que o som tá bom. O Alex tava... Alex, você tá onde? Você tá em Cabo Frio, Alex? Ele falou que o som aqui... Ele falou assim, Eu vi, aqui também está ruim o som. Mas o Raimundo falou que melhorou. O Alex, de qualquer maneira eu vou falar alto. Aqui a gente fez um teste, o Flávio Rio Bonito disse que tá legal. O Denis agora falou Aí que o está ouvindo bem. Denis está em Dux, né, Denis? Então, em Dux está legal o som, então não é aqui da transmissão. Para mim o som está ótimo. Então, é o que eu tô falando aqui, Flávio. O Alex está lá em Cabo Frio. Pode ser alguma coisa relacionada à internet. Eu já aviso a galera que se por acaso cair, a internet está muito fraca. Hoje não está legal. Pelo menos aqui. Eu fui até em Itaboraí. Itaboraí estava bacana. Fala, Julinho. Boa tarde, irmão. A Carol Peixoto e o Carlos Carneiro fizeram. A Carol Peixoto é a esposa do nosso amigo, o vereador Peixotinho, presidente da nossa Comissão de Segurança da Câmara. Valeu, Alex, eu tô vendo aqui. Valeu, Paulinho. Ainda bem que o som tá legal aí. E o Carlos Carneiro é morador de Dux, foi inclusive presidente da associação lá de moradores de Dux, lá da Azanor. Eu vou deixar a pergunta deles aqui, que eu não respondi na semana passada. Todo mundo falou que tá ótimo. Maravilha, se tá ótimo, tá beleza. E eu já estou à disposição, tá, galera? Quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, estou à disposição aqui. E já vou iniciar com um pensamento aqui, enquanto as perguntas não chegam, da Margaret Thatcher, foi a primeira-ministra da Inglaterra, uma das mulheres mais poderosas da história, e ela dizia: não existe algo como dinheiro público, só existe dinheiro de quem paga impostos, né? E ela dizia aqui também, ela disse também que nenhuma nação ficou mais próspera ao taxar os contribuintes além de sua capacidade de pagar. Então, isso aqui eu acho que vem muito a calhar nesse estado, nesse país tão desigual, né? Tão grotesco que a gente tem vivido. E eu vou insistir no que eu tenho falado, que a mudança da nossa democracia passa por esse espaço que a gente está usando agora aqui, ó, esse espaço virtual, as mídias sociais. Estou olhando para a câmera agora, Arthur? Você estava olhando para a tela aí, fica com o seu olho virado. E agora eu estou olhando direto para a câmera? Eu nunca sei onde é a câmera aqui. A dama de ferro, isso aí, Flávio. Tiago Azevedo, meu irmão, obrigado. Obrigado aí por estar sempre junto. Tiago, que se divide entre Guaba e Itaboraí, é isso, Tiago? Grande profissional, grande amigo. Então eu inicio com esse registro. E estou aguardando aí. Estou aguardando as colocações. Oi, Gabi. Como é que tá o som aí em Niterói, Gabi? Tá legal? Gabi que está assistindo diretamente de Niterói. Espero que esteja bacana o som. Mas eu acho muito legal, independente do Carlos Carneiro não estar ou não estar ao vivo, na semana passada ele deixou uma pergunta o que eu achava da votação, a questão do Temer, né? Da permissão, da autorização para o processo dele seguir ou não.
porque processado ele será. A discussão é essa, depois ou desde já, né? Eu não tenho nem muito que me aprofundar e prolongar nesse assunto, né? As pesquisas de opinião pública deixam muito claro qual é a sensação popular nesse sentido, né? Quando você chega, eu nunca tinha visto isso na história, alguém bater 3% de aprovação popular. Só acho que é um monstro criado por muita gente que hoje critica, né? Eu estou falando da grande estrutura de poder desse país. E infelizmente eu lamento que uma coisa se deu, porque se houvesse uma decisão realmente conceitual, né? Eu acho melhor, com todos os problemas, a gente não mexer, porque o país está começando a entrar nos trilhos economicamente, ou não, o que é certo, está na hora da gente passar o país a limpo. Eu acho que eu respeitaria, mas o que a gente viu foi a grande negociata, né? O que envergonha todo mundo, mas o que desnuda e o que demonstra o que acontece Brasil afora. Isso acontece Brasil afora. Isso acontece nas câmaras de vereador, isso acontece nas câmaras de deputado. Chegou uma pergunta, então vamos lá. Olha, rapidinho, antes a Claudinha Bastos, mas na hora falou: boa tarde, meu amigo, que Deus lhe abençoe, lhe dê forças e mantenha sempre essa garra que você tem para melhorar esse país. Belo exemplo. Obrigado, Manel, obrigado, Claudinha. Vamos de Paulinho. Paulinho ele perguntou: meu amigo, qual a real história das quadras poliesportivas Rosário Marcelo e Márcia Caetano na Vila Cortes, que já tem algum projeto de restauração das mesmas? Cara, pergunta sensacional. Oi, Miriam, boa tarde, tô vendo que você está aí. Paulinho, pergunta maravilhosa, um problema crônico. Essas quadras, ao meu ver, elas foram mal planejadas, eram quadras que deveriam ser realmente um espaço de cidadania, um espaço para aquela galera, um espaço para a nossa juventude. Isso foi colocado ali de qualquer maneira, emendas que chegaram, só Deus sabe por quê, quais os motivos dessas emendas, não houve planejamento nenhum, e o governo atual, o governo que eu faço parte, acho que também não conseguiu dimensionar o problema que se tornou aquele espaço. Repito, um espaço que era para ser um espaço de aproximação das pessoas, espaço de lazer, de práticas desportivas, hoje é um espaço que a gente sabe que, além de ser subutilizado, facilita a prática e o consumo de drogas, prática de criminalidade, da criminalidade. Então, Paulinho, a gente tem discutido muito isso. Houve uma liberação de uma emenda de recursos para se melhorar a estrutura. Não gostei do que foi feito de início, não entendi. Se eu não me engano, foi na quadra Rosário, ali que tem o nome do Lita. Acho que é do Lita, né? É a segunda. E ali hoje a gente tem um problema grave ali e a gente está pensando em como resolver aquilo ali. Eu acho que o momento é esse. Eu não fui em Brasília agora em outubro, eu fui em maio e eu fui a final de abril e fui em maio. Deixei bastante coisa ponteada lá. Agora realmente foi o momento da colocação das emendas, dos recursos, e é o momento, porque os deputados estão desesperados, porque não existe mais dinheiro da Odebrecht, não existe mais dinheiro do seu Joesley Batista, das OS, enfim, da OS, enfim, para campanhas, então eles estão focando nas emendas. Então é um momento que a gente tem de ter recursos, a gente precisa de planejamento, apresentar as ideias, para a gente utilizar essa verba federal para fazer uma remodelação em vários alternativos, vários espaços públicos, vários próprios públicos na cidade. E ali, Paulinho, obrigado por você ter tocado nesse assunto. É um estudo que está sendo feito. Eu acho que o importante é eu deixar registrado aqui, que é uma preocupação real. Precisa o governo dimensionar, ou melhor, redimensionar o alcance daquilo ali, para o bem e para o mal. A gente está falando do maior bairro da cidade. A Vila Cortes é o maior bairro da cidade. Isso é simbólico. A gente deixar aquilo largado como está, a gente deixar aquilo sem planejamento, sem investimento, é um reflexo também, é um recado que se dá de falta de preocupação, que não é real, com a nossa comunidade ali. Então há todo um processo de reestruturação em andamento, Paulinho. Chegou um monte de coisa, mas eu vou dar prioridade numa aqui que o Alex Lavassa falou: por que você, vereador, não faz nada melhor nessa quadra da Vila Corte? Que, aliás, é seu bairro, sua cidade. Alex, obrigado pela pergunta, até muito direta, né, Alex? O vereador não tem esse poder que as pessoas pensam que tem, Alex. Ou melhor, os vereadores se passam muitas das vezes, Brasil afora também, eles gostam de mostrar um poder que não é deles. A reestruturação passa por ações do Poder Executivo. A gente fiscaliza, planeja, libera recursos, pensa, né, principalmente eu que sou base do governo, só que, repito, isso é um problema crônico. Isso é um problema que vem de outras gestões.
Esse é o problema que a atual gestão não conseguiu ainda priorizar. Ali é um foco de representatividade que pode ser utilizado ali. Deixa eu explicar de uma forma mais clara, Alex. Quero dizer o seguinte, você chamar primeiramente a população ali, o que a população quer ali? É isso, eu estou dando volta para tentar achar o melhor caminho. A população quer realmente aquelas quadras que já estão abandonadas e sucateadas, elas sejam refeitas como quadra? Ali pode ser feito um outro tipo de espaço de cidadania. A única certeza que eu tenho do jeito que está é grotesco. E você não pode simplesmente jogar no chão, aquilo é dinheiro público. Se mal investido ou não, e para mim foi mal investido, o investimento no lugar certo feito de forma errada. Então esse recurso mal investido, ele já é realidade. E você não pode simplesmente chegar e jogar no chão, Alex. Chegou um monte de coisa. Vamos lá. O Raimundo Ribeiro falou, exato, o problema é a negociata e a omissão do povo. Isso me intriga. O que o povo quer de verdade? O fim da corrupção? Essa é uma pergunta que eu faço todos os dias. Para mim, eu sinto o seguinte, Raimundo, as pesquisas mostram isso. Eu recebi uma pesquisa de um amigo de Duque de Caxias, não sei qual foi a instituição, mas um instituto de ponta, que a maior preocupação do brasileiro é a corrupção. Isso está muito claro, e o que me deixa muito feliz. Agora, a leitura do que é corrupção, né? A leitura de que preocupação é essa, qual é a dimensão dessa corrupção, eu não consegui fazer ainda, porque eu me deparo cotidianamente com situações que eu não consigo entender. Pessoas que reclamam do processo de corrupção, mas que vêm cobrar ações que elas só são possíveis se você praticar a corrupção, ou se você praticar um desvio de caminho, um desvio dessa rota correta. Eu sei o seguinte, o Raimundo, é preocupação, é tema, e todo mundo sabe o que está acontecendo. Já foi tempo que as pessoas não sabiam, eram manipuladas. A gente recebe informação ruim o tempo todo. Agora mesmo eu recebi de uma vereadora. Recebi no Zap uma informação que ela é mentirosa e ela é velha. De um diretor da Globo que foi mandado embora e falou a verdade sobre a Globo. Aquilo não era diretor da Globo, aquilo é mentira, aquilo já é velho. E quando ela passa isso para frente, ela faz na melhor das intenções, né? Então o que eu quero dizer com isso? A informação está aí, de boa e de má qualidade, numa intensidade, num volume impressionante. As pessoas estão preocupadas sim com a questão da corrupção. Eu só não sei se elas já conseguiram dimensionar, se as pessoas estão preparadas para cortar na carne para resolver esse problema de fato, Raimundo. Um monte de coisa aqui. Vamos lá. Michel Carlos Quintanilha é Valentim. O senhor sabe me dizer por que só temos uma linha de ônibus? Cara, pergunta maravilhosa. Quando você fala em ônibus, primeiramente deixar uma coisa muito clara, as pessoas pensam que os vereadores têm poder de interferência nas linhas intermunicipais. O que é linha intermunicipal? São essas linhas que cortam o município. Por exemplo, Tanguá não tem linha municipal. Inclusive a gente já tentou, desde o governo de Jailson, governo Carlos Pereira, governo Valber, você faz a licitação para linhas municipais e as licitações elas dão vazias, ou seja, ninguém se interessa, porque não é o filé mignon, né? O cara sabe que ao fazer a linha municipal, ele vai ter que passar por dutos, encarar os problemas de posse, encarar os problemas das estradas de bandeirantes, enfim. Então ele não quer. O filé mignon, que são essas linhas intermunicipais, né, não passa pela Câmara de Vereadores. Isso é um problema que ele é resolvido no governo do Estado e a Assembleia dos Deputados. Agora, eu vou ser muito claro. Existe um conluio entre o Detro, existe uma pouca vergonha de relação entre as empresas de ônibus e quem as fiscaliza, existe uma irresponsabilidade, para não usar outro termo, entre os nossos representantes na Leste, com raríssimas exceções, porque eu posso falar com muita propriedade porque eu nunca peguei um centavo de empresa de ônibus. Então, eu também não estou aqui para falar mal do empresário de ônibus. Eu só acho o seguinte, vou voltar àquela história, os empresários que se preparam para ser mercadores, porque é uma grande jogada. O Brasil sempre foi esse país dessa grande armação, né? Então você se prepara para estar junto com o poder. Por que as empresas de ônibus sempre investiram em todo mundo, né? Candidato A, B e C. Ela vai escolher o A? Não. Ela gasta com A, com B e com C, para ela estar garantida quando aquele candidato ganha a eleição. Mas esse procedimento ele começa a mudar quando a gente deixa de votar por força do poder econômico, né? E a gente viu isso no Rio de Janeiro acontecer. Apesar de eu não votar no Marcelo Freixo, a ida dele no segundo turno foi algo muito simbólico. Um cara sem tempo de televisão, um cara sem patrocínio das empresas de ônibus que conseguiu chegar. Talvez muita gente tenha votado nele até por repúdio ao que se apresentava. De repente nem tanto por mérito dele. O que eu quero dizer? A gente precisa encarar isso como nosso. A gente precisa comprar essa ideia. Então
Então o que acontece hoje com as empresas de ônibus, Brasil afora, isso é simbólico. Você tem uma empresa de ônibus que faz um monopólio, né, em quase todos os lugares por conta disso. É óbvio que tem cidades que elas são pequenas, realmente fica muito difícil dividir aquele espaço para mais de uma, então realmente não há o interesse de outras em disputar aquele espaço. Isso aí também é a minha opinião e o registro que eu quero fazer. Mas a grande verdade é que o que acontece com as empresas de ônibus é isso. É uma grande armação, é tudo para inglês ver. A gente percebe e todo mundo sabe que existe um monopólio porque existem as pessoas que lucram de forma indevida com esse monopólio. E quem lucra nunca é quem está na ponta da corda, nunca é quem precisa do transporte, nunca é o cidadão que sem mobilidade, se falar em democracia, sem mobilidade, sem o direito de ir e vir garantido, você também tem uma democracia feita de qualquer maneira, não é uma democracia real. Chegou um monte de coisa aqui, muita porcaria. Vamos lá. Thiago Azevedo, ele não completou, ele botou. Falando em ônibus, como as cidades da região podem se unir para... e não completou. Deve ser para poder... Ô, Thiago, eu vou ser muito sincero, eu vou repetir. A forma mais correta, eu acho que a gente está chegando próximo ao momento que a gente vai saber que tipo de sociedade o brasileiro realmente quer. E eu não estou falando mais de Itanguá, não estou falando mais de Guaba, Itaboraí, de Niterói, de Pádua, do Rio de Janeiro, Brasil. Né? As urnas vão dizer que tipo de sociedade a gente quer. E eu já vejo isso, tá, Thiago? Eu já vejo as grandes forças conservadoras, as forças que querem a manutenção de tudo isso que está aí, elas se movimentam com força mesmo. Né? Eu falei que não se tem mais o recurso dessas empresas, mas os recursos existem. Então a gente percebe nitidamente a tentativa desde já de preservação desse modelo que aí está. Eu acho que as pessoas de bem, não é nem os municípios, que as pessoas de bem, esse termo também é muito carregado. As pessoas que realmente querem ver a democracia funcionando, querem ver a maioria, o mais humilde, os que mais necessitam realmente tendo prioridade, essas pessoas precisam se unir numa causa. Escolham uma causa que ela seja realmente voltada para os benefícios da maioria da população. É hora da gente abraçar causas, senão a gente vai ter o continuismo. Carlos Magno Prestec, eu acho que é assim que se fala. Carlos Prestec. A informação. Comenta sobre os buracos no centro da cidade, em frente ao viaduto. É ruim tanto para o motorista quanto o pedestre, sem contar que é a entrada da cidade. Cara, eu já falei isso, a gente tem um problema hoje grave, que ele é um problema, você tem realmente a falta de recursos, e você tem também muito jogo de vaidade. Né? Eu vejo, eu tenho uma opinião formada sobre o secretário de obras, o seu Olímpio presente, que é uma pessoa extremamente íntegra, ninguém pode falar da honestidade do seu Olímpio, mas eu acho que ele precisa de um apoio maior e ele precisa também se posicionar sobre as dificuldades, inclusive as dificuldades políticas partidárias. Está na hora do bom senso prevalecer. Prioridades, você colocou muito bem. Se você enxergou isso, outras pessoas da população também enxergaram. Então eu acho o seguinte, eu já fiz essa cobrança inclusive, você precisa priorizar, e aí é hora de se juntar forças. Ah, mas fulano está questionando porque faz tempo que não se resolve o problema em tal lugar. O problema de tal lugar é a prioridade do momento? Se não for, tem que aguardar. Mas tem que se falar isso para o cidadão. O cidadão tem que primeiro entender que há um planejamento. Ele tem que acreditar que tem um planejamento. Se ele acreditar, se ele ver que é realidade esse planejamento, ele vai esperar a hora da rua dele chegar, do bairro dele chegar. Agora, se ele perceber que a coisa está sendo feita de acordo com quem indica, fica muito complicado. Então eu concordo com você, Carlos, isso já é prioridade. Eu acredito que nos próximos dias vai estar sendo resolvido. Tem uma pergunta do Julinho Nunes um tempão aqui, Arthur, que você não falou. Ela está travada na tela do meu celular, eu não consigo ler. Só está assim, ó, meu amigo, sei que você é um cara, Julinho Nunes, que preza sempre pela honestidade e nunca deixou ninguém sem resposta. Aí apareceu para mim, eu não consigo ver mais. Mas enfim, chegou. Vamos lá. Muita coisa. Vai lá. Aqui, ó, o Alex Travasso, acho que ele estava falando de tudo. Ele falou assim: maior bairro você diz estar abandonado. Não, o maior bairro é Vila Cortes. Eu não assim. falei que a Vila Cortes está abandonada. Eu falei que existem pontos que acabam simbolizando como se houvesse um abandono. Por exemplo, você tem uma estrutura de limpeza urbana que ela vem funcionando. Você tem carência de recursos. O recurso próprio do município é muito pequeno. Então, os recursos que vêm de fora precisam ser priorizados. Eu dei como exemplo essas duas quadras.
São 2 quadras que, simbolicamente, isso vem desde a gestão passada, da gestão do prefeito anterior e da gestão passada do atual prefeito. O problema é que a gente fica cobrando, mas a gente não sai do lugar. Se iniciou ali uma tentativa de recuperação da 2ª quadra e a primeira continuou abandonada e deu um problema com a empresa, não sei se a empresa desistiu da obra, está sendo processada. Enfim, eu acho que o que a gente precisa fazer, Alex, é repensar aquilo ali, mas junto com a comunidade. É parar ali e procurar saber o que vocês querem aqui. É que essas quadras sejam refeitas? Ou vocês acham que aqui era para ter uma quadra e outro espaço, por exemplo, poderia ser um espaço de convivência? Ali seria uma creche. Ali, eu quero dizer o seguinte, rever conceitos o tempo todo. Hoje, o que tem ali simbolicamente é algo que aparentemente está abandonado. Ele não está abandonado, ele está aguardando o investimento prometido. Mas a impressão que passa para você que está em Cabo Frio e para todo mundo que está aqui, a impressão é essa porque falta esse diálogo, essa aproximação popular. Fala. Peraí, deixa eu ver aqui de novo, velho. É que tem uma aqui do Thiago Azevedo. Ih, pai, sumiu, peraí. Passa para outro, filho, se passar. Não, sumiu as perguntas. Você está acumulando. Porque está acumulando um monte de sumidas de cima. Então, você estava na última live, você estava dando print para salvar. E nessa você não está dando print. Então, peraí. A gente tem que ir aperfeiçoando à medida que você vai trabalhando. Não vou mexer não. Tá tudo certo ali, eu não vou mexer então, não. Vamos pro Flávio Zendeda. Ele falou Vamos assim, lá. Luciano, sugiro que em todas as lives você fale sobre a função do vereador e aproveite para clarear ao eleitor que ele precisa saber fazer a diferença entre o político e o fanfarrão mentiroso que confunde a população com o celular. Flávio, obrigado. Agora, sobre a questão da função do vereador, Flávio, eu vou ser muito sincero com você. Eu acho que as pessoas já sabem a função do vereador, com raras exceções. E os que não sabem, você tem a grande massa, realmente ela não tem essa, não vou dizer que é preocupação, mas ela tem outras preocupações, né? Existe quando eu fiz minha pós-graduação na época em educação, a tal da pirâmide da necessidade, né? Às vezes você se pergunta, pô, eu ganhava 2 mil, meu dinheiro não dava, agora eu ganho 10 mil, meu dinheiro continua sem dar. É porque a pirâmide ela vai mudando. E muitas pessoas, essa pirâmide, a pirâmide das necessidades, algumas estão pensando o que vão levar para os seus filhos comer no café da manhã. Então, cobrar dessas pessoas, que estão, por mais que seja a lógica, né, Flávio, mas cobrar delas, que elas vão pesquisar qual é a função do vereador, é muito complicado, né? Porque ela quer que o poder público resolva o problema, que o poder público se faça enquanto poder. Mas o que eu percebo, Flávio, é que muita gente não sabe a função do vereador. Só que a função do vereador ao pé da letra, ele se distancia bastante dessa intenção primeira de quase todo mundo que vota, de eleger o assistente social de luxo. Que essa é a verdade. Por mais que a gente faça aproximações, né, com serviços públicos, que resolva problemas, né, até por nossa colocação dentro da estrutura de poder, essa função de assistente social de luxo, ao pé da letra, ela não tem nada a ver com a função do vereador. E a gente vê muito pouco o exercício da vereança por conta disso. Agora isso, Flávio, é algo que é de médio e longo prazo. Até porque os educadores têm que trabalhar isso nas escolas, e eu vejo muitos educadores dizendo que odeiam política. Como é que o educador chega na sala de aula e fala para o aluno dele que odeia política? Ele falar que odeia esse cenário que está aí, ele falar que odeia a politicagem que tomou conta, ele falar mal da estrutura é uma coisa. Agora, ele não pode falar que odeia política porque não há solução fora do processo político. Então, eu cresci ouvindo os meus professores, não só de história, não, eram de matemática, falando da importância da política, se posicionando. Um era liberal, um era comunista, um era brisolista ferrenho, não importa, mas eles se posicionavam perante a sociedade. Então eu cresci entendendo a importância da política. E hoje eu vou falar com os meus alunos, eu percebo muitas das vezes, e eu agradeço a Deus porque eu me faço ouvir, mas eu percebo muitas das vezes que muitos colegas, talvez até por desilusão, por causa desse salário, não é nem o salário, a falta de valorização do educador, mas que abandonaram essa bandeira. E é impossível, a gente tem que insistir na questão política. Não há solução fora do processo político. A solução é política. Então, Flávio, sempre que eu posso, o que eu faço aqui, de certa forma, é mostrar qual é a função do vereador, né? E me expor publicamente para qualquer pessoa. E está sendo muito bacana, tá, Flávio? Está sendo muito bacana. A minha penúltima live deu 2.000 visualizações sem eu impulsionar, sem eu pagar. Então, eu agradeço, Flávio. Agradeço, mas acho que hoje é muito fácil saber a função do vereador. Aqueles que são mais esclarecidos, é pegar o celular, uma teclazinha no Google, ele descobre. O
O Paulinho Viana falou, na última eleição o governo chegou a colocar uma placa, chegou a montar um canteiro de obras, mas as obras não saíram das mesmas quadras e galerias. O que aconteceu ali, Paulinho, é que infelizmente isso é um problema crônico. O início, as pessoas acham que o dinheiro da obra chega de uma vez só. Inclusive alguns políticos são irresponsáveis, porque quando eles estão chateados, ou quando eles não estão do mesmo lado, eles apregoam inverdades. Às vezes você tem uma placa ali dizendo que uma obra custa 500 mil. Não significa que os 500 mil chegam na conta. Você chega uma parte daqueles recursos, você inicia, é feita uma medição, é feito um processo de fiscalização para que depois veja o restante dos recursos. O que aconteceu ali é que simplesmente você iniciou, teve um ok e parou. O governo federal, e aí problemas imensos, e não é de nome sujo do município, o município nunca esteve com nome sujo. Recentemente teve 1 ou 2 problemas de relatório, de prazo, que se resolve no estalar de dedos. Então a gente tem hoje um problema crônico, que passa sobretudo pela falência do Estado do Rio de Janeiro. A falência moral, inclusive, de falta de credibilidade, Paulinho. E eu lamento muito sobre isso. Estou respondendo rápido, galera, porque Arthur falou que tem muita pergunta aqui. Tá chegando mais 3. Vamos lá. Paulo César falou, um abraço do seu amigo Paulinho do Social. Paulinho Social, Cancela Preta. Obrigado pela amizade sempre, irmão. Quero te agradecer por explicar na última sessão da Câmara dos Vereadores, o vereador Juninho, que nem sempre o secretário tem culpa. Você vem fazendo um bom trabalho. Espero ter a oportunidade de te dar um voto, que eles tiveram. Obrigado. Você sabe que horror é a minha palavra, que é onça para escrever horror. Tudo bem, filho. Tudo bem. A minha palavra, eu te admiro pelo seu trabalho. Obrigado, Paulinho. E eu também te admiro pela amizade que sempre existiu. Você nunca mudou comigo por questões políticas, nunca houve nada disso. Isso é amizade verdadeira, irmão. Qual é a outra? Flávia Azevedo, Luciano Santana. Importante abordar essa pergunta do Antônio sobre a diminuição do número de cadeiras na Câmara Municipal de Eu não sei essa pergunta, Arthur não falou para mim, Flávia. Se eu particularmente entendo que essa colocação é desconhecimento de causa. Então vamos lá, depois você... Calma, não acabou. Não, filho, eu já entendi. Que mesmo diminuindo o número de cadeiras na Câmara, o 10º seguirá os mesmos 7%. Vou explicar, mas eu quero saber quem é Antônio é, Arthur. Você tem que localizar aí, meu filho. Antônio, que eu não sei quem é, porque o Arthur não viu aqui. Pelo que eu entendi, Antônio questionou a quantidade de vereadores. Deixa eu explicar uma coisa, deixar muito claro. 9 vereadores, 10 vereadores, 11 vereadores, 12 vereadores ou 13 vereadores, o repasse para a Câmara é o mesmo. Nós temos 7% de algumas receitas do município. Também não é 7% do recurso todo, não. Dinheiro que vem de royalties, que é pouco, do petróleo, a gente não recebe. Dinheiro da educação, do Fundeb, a gente não recebe. Convênios de obras e tal, de emendas, a gente não recebe. Então, esse é o percentual fixo da arrecadação. O que acontece em muitas câmaras, e aí eu vou deixar muito claro, tem muito vereador que ele mente. Tem muito vereador que disse que não aumentou o número de vereadores na cidade dele para economizar o dinheiro do povo. Mentira. Ele não aumentou o número de cadeiras na Câmara dele para sobrar mais recursos. E aí é que a imaginação de vocês trabalhem de acordo com o que vocês acham. Eu até acho que a gente errou aqui em Tanguá ao cumprir a emenda 58, emenda à Constituição, que dizia que Tanguá podia ter 13. Eu acho que o nosso número ideal seria 11, porque hoje, com o maior esforço que a gente faz para administrar a casa, nós temos limitações. A gente podia ter uma estrutura muito maior se tivesse 11 vereadores. Porque 2 vereadores a menos são 2 salários, 2 subsídios de vereadores, 2 assessores a menos, que eles têm garantido, e mais a despesa de gasolina e tal. A gente teria um montante melhor para trabalhar. Mas o repasse no final é o mesmo dinheiro. Para 9, 10, 11, 12 ou 13, a Câmara de Vereadores de Tanguá teria o mesmo recurso. Eu só gostaria de saber qual Antônio me fez a pergunta, Arthur, assim que você puder. Então você tem que saber. Me passa a outra pergunta. E você está deixando passar a pergunta aí. Não. Paulinho Viana, é porque está chegando gente. Paulinho Viana, meu amigo, hoje analisando a atual conjuntura, na sua opção, quem vai ser candidato a prefeito de Tanguá em 2018? E quem chega com mais chances de vencer? E você existe alguma chance de ser candidato a prefeito? Paulinho, todo mundo que está no poder tem chance de ser candidato a alguma coisa, né? Eu brinquei no passado, isso lá em 2012, quando eu ganhei a eleição, quando eu fui falar com o prefeito Valber, que eu queria ter uma posição mais autônoma, e eu passei o ano de 2013 neutro, né, analisando, trabalhando, mas sem posição partidária, ou melhor, sem posição entre estar na base do governo ou ser oposição, que eu podia ser candidato a prefeito dos braços do povo, isso eu falei em 2012, não poderia ter voto nem para ser síndico. Então quem está no poder, ele passa por todas as possibilidades e todas as hipóteses. Então qualquer um pode ser candidato em 2020.
fazer essa análise agora eu acho muito, até pela minha experiência, é muito precipitado. Tem muita coisa para acontecer. A gente entrou no ano mais difícil de todos. Eu achei que 2016 seria o pior dos anos, né? 2017 tem sido barreira, pedreira. Então não dá para você saber quem vai chegar forte em 2020. Não vou falar nem nomes. Será que o governo vai estar forte? Será que a oposição vai estar tão forte assim? Não sei, porque esse é um ano de poucas realizações. Foi um ano de se tentar ajustar e de sobreviver do que se tem. A promessa para 2018 já é de uma melhora. 2019 com uma certa tranquilidade. Então é muito precoce falar de 2020, Paulinho. Leonardo Almeida. Boa tarde. Os tempos de chuva estão chegando. O que vocês têm de expectativa sobre as encostas do rio para que os moradores ao redor do mesmo não venham passar pelas mesmas situações desagradáveis em épocas de enchentes? Cara, pergunta maravilhosa. Primeiro, parabenizar a nossa Defesa Civil, através do nosso Major Antony e o Paulo Miranda. Tem feito um trabalho espetacular, um trabalho regional, inclusive é essa prevenção que está sendo feita. Alguns serviços de reestruturação foram prejudicados, outros aconteceram, mas é muito importante que todos saibam que está sendo feita essa análise há meses, essa preocupação do impacto de chuvas, por exemplo. Algumas são inevitáveis, né? Que elas vêm num volume que ninguém suporta. E algumas que são, a gente sabe que está para acontecer e você tem que estar preparado. Então eu acho que a gente está bem preparado nesse sentido, meu irmão. A minha preocupação é o que eu vejo a população fazendo. Muita gente ainda não se dá conta. Eu já vi, já passei de carro e já vi o cara pegando um sofá velho e jogando no rio. Então a gente tem que rever isso. Eu já vi, por exemplo, um problema crônico de água. Semana que vem, a gente está num momento de alerta. Pode ser que não tenha abastecimento em Itanguá. Eu estou atento e muito preocupado. E aí quando não tem abastecimento, eu passo em alguns lugares e eu escuto a água jorrando. Então há de se unir isso aí também. A preocupação popular, ela tem que virar prática também. Agora, nesse sentido, a nossa Defesa Civil está muito atenta, meu irmão. Antes de falar para a sua pergunta, o Flávio Azevedo ele ajudou. Ele falou: foi Antônio Raimundo que fez essa colocação da diminuição do número de cadeiras na Câmara. Ele explica que tem uma campanha nas mídias sociais para diminuir o número de cadeiras. Antônio, acho que Antônio é Antônio Botafoguense, meu amigo. Antônio, é uma campanha, me desculpa a sinceridade, que ela não faz o menor sentido. Isso não resolve nada. É igual aquele político que diz que vai, eu vou doar meu salário. Se você ouvir um prefeito e um vereador dizendo que vai doar o salário, desconfie dele. Grave a minha palavra, desconfie dele. Porque é muito fácil o cara doar o salário dele e montar um esquema para ganhar 10 vezes mais. Então diminuir a cadeira de vereador não resolve nada a questão da representatividade, ou melhor, pode prejudicar a representatividade, mas sobretudo a questão de recursos não muda nada. O poder continua tendo o mesmo repasse. Repito para você, o mínimo de vereadores numa Câmara é de 9. Se Itanguá tivesse 9 vereadores hoje, a Câmara estaria recebendo o mesmo dinheiro que recebe hoje. Você teria uma sobra maior. Aí você vai dizer assim, Luciano, mas essa sobra poderia devolver para o Executivo? Poderia devolver para a Prefeitura. Só que poderia, da mesma forma que você poderia ter um grande esquemão de desvio de recursos. Então há de se pensar, a grande solução não passa por essa diminuição de cadeiras de vereador, tá? Isso também é uma conversa fiada, que eu não sei se é alguém que está semeando isso por não conhecer a lei, ou se é alguém que já semeia de propósito, né? Para tentar convencer as pessoas que isso é a solução, para sobrar mais dinheiro para desvios, irmão. Clara Gonçalves. Luciano. Você está pegando de trás para frente? Oi? Você tem que pegar as perguntas mais antigas, não as mais novas. Então vamos lá. Clara Gonçalves. Eu só peguei a do Flávio Azevedo. Vamos lá. Clara Gonçalves. Luciano, sobre esse condomínio Minha Casa Minha Vida que vai ter no bairro Minério, como é isso? Como se faz? E é verdade? Pô, pergunta maravilhosa. Está havendo uma polêmica na cidade, algumas pessoas preocupadas de verdade, a polícia preocupada, muita mentira, muita lorota. Inclusive eu já soube que amanhã vai ter uma grande manifestação na cidade, carro de som na rua, que querem... vamos lá. A informação que chegou para mim é que foi passado para a população que mais 400 casas seriam construídas lá na área do minério, igual o Jardim das Hortênsias no Peão. Que eu acho um absurdo, 464 unidades, igual tem no Peão, feito num local só. Aquelas pessoas que tem lá não têm culpa, elas foram morar. Culpa é do governo, hipócrita, o governo federal hipócrita, que economiza, porque quando você bota 460 unidades num lugar só, é muito mais fácil, né? Você faz apenas uma área de convivência, você economiza no investimento.
Imagina se você divide aquilo ali em 10 módulos de 40 casas, por exemplo. Né? Mas enfim, o que há é uma proposta que chegou à Câmara da realização de um projeto que não é igual àquele, que alguns vereadores foram ver, inclusive alguns gostaram muito do que viram em Itaboraí, eu não pude ir, estava resolvendo um problema pessoal, para a construção ali realmente quem vai no sentido ali do campo do Cremildo, quem vai ali no sentido do sítio Juvac, do ex-prefeito Carlos Pereira. Isso é uma proposta que está na Comissão de Justiça e Redação. O presidente é o senhor Luiz Carlos Torres Padilha, popular playboy, meu amigo vereador playboy. Essa é uma discussão que está parada ainda na comissão dele. 3 vereadores fazem parte dessa comissão. Vereador playboy, vereador playboy, Derlan, e eu esqueci qual é o outro vereador que está na comissão. Depois até o final, enfim. Isso nem foi para plenário, para discussão ainda. Eu acho válido que as pessoas se manifestem, mas é muito importante que as pessoas primeiro descubram que proposta chegou lá. E eu já coloco à disposição, qualquer morador que quiser cópia da proposta que chegou lá para ver, está lá à disposição. Agora, existem muitas inverdades aí. Quantidade não é essa, o programa não é o mesmo, não tem nada votado, não tem nada acordado. Eu, por exemplo, não sei nem quem é o dono desse provável empreendimento, nunca falei com ele. Então há um estudo, porque você tem um déficit habitacional na cidade muito grande. E você tem uma proposta que chega com legitimidade. Agora não tem nada aprovado, não tem nada decidido, e eu te agradeço pela pergunta. Fábio Azevedo, em algum assunto anterior que você estava falando, ele botou a pirâmide de médio. É isso aí, vamos lá. Cristina Santos falou: boa tarde, meu querido. Voltando ao concurso de Itaguá, fiz para a monitora de alunos. Consegui passar, graças a Deus. Só que gostaria de saber se realmente só os 3 primeiros colocados que já foram chamados tiveram essa oportunidade, ou com o tempo irá chamar também quem está na listagem que passou. Muito obrigada, boa tarde. Cristina, eu não posso falar para você especificamente sobre o concurso de Itanguá, porque é do Executivo, mas eu posso te falar como funciona isso. Vamos lá. Por que existe processo seletivo? Quando você chama alguém de um concurso público, aquele cidadão, a não ser que ele faça alguma besteira no estágio probatório, ele está o resto da vida na folha de pagamento da prefeitura. Então, no momento desse de crise, que a lei de responsabilidade fiscal ela impõe um limite, processo seletivo, por exemplo, ele te dá a possibilidade de chamar alguém através de um processo e a legitimidade desse processo. Isso vai variar de lugar para lugar, a seriedade vai variar de lugar para lugar, mas você sabe que ele é um contrato temporário, né? Ele dura 1 ano, às vezes 2 anos. Quando você chama efetivamente alguém do concurso, é para sempre. Então, quando você coloca 3 vagas no concurso, você tem a obrigação de chamar os 3. Do 4º em diante, vai da necessidade do poder público. Nós sabemos que aqui precisa muito mais, mas sabemos também que hoje a gente sofre com a questão da folha de pagamento, inclusive com corte de gratificações de muita gente aí. Então, Cristina, repito, eu não posso responder pelo Poder Executivo, mas eu posso te falar que a sua possibilidade de ser chamada ela é real, mas também pode não ser. É um concurso que ele pode ser prorrogado, mas existe essa lógica na administração que às vezes muita gente não entende. Porque quando você convoca, você convocou para sempre. Isso vai impactar na folha de pagamento para sempre. Mas eu creio que vai ser chamada assim, Cristina. Eu acredito que fique só nesses 3, não. Chegou um monte de pergunta aqui. Vamos lá. Raimundo Ribeiro. Eu responsabilizo os próprios vereadores em manter essa prática. Enquanto os vereadores não priorizam as políticas públicas, continuará assim. Concordo, Raimundo, mas eu vou falar para você. Tem muita gente que também quer que continue assim, porque é quem se dá bem. Eu falei uma coisa numa sessão e repeti na outra que causou mal-estar, porque a linguagem é meio carregada, né? Quando eu disse que nem todo mundo quer limpar as fezes. Tem muita gente que não está reclamando das fezes. Você pensa que há uma reclamação das fezes, mas estão reclamando que não são as moscas que estão pousando naquelas fezes. Tem gente que está reclamando que não, aquela mosca não sou eu. Então, cortar na carne de verdade, a mudança verdadeira, ela passa como um todo. E tem gente da própria sociedade, eu já vi gente reclamando de várias atitudes do poder público e que eu conheço as pessoas, que elas não estão reclamando da atitude. Elas estão reclamando porque elas não estão inseridas naquele benefício malfadado, bizonho, que não é cidadão, que é vergonhoso. Então essa leitura é uma leitura que a gente ainda vai demorar um pouco para a sociedade entender isso, que essa mudança ela tem que passar por todo mundo. Donato dos Santos da Silva. Sobre o terreno da Cibran, que dizem que um grupo de empresários comprou. Tem algum projeto para o futuro sobre a LC Polo Industrial para a criação de empregos? Donato, ali já está tudo, foi maravilhoso aquilo ali, vai ser um polo. Nós recebemos uma área para fazer o nosso fórum,
para fazer um museu e para uma área por Lona na Lua, que é um sonho meu e eu não vou desistir, já estou arrumando até inimizade por causa disso. Algumas pessoas estão manipulando e deturpando a minha fala para me jogar contra o próprio prefeito nesse sentido, eu deixo isso publicamente aqui. A minha fala para o Lona na Lua, ela não é politiqueira, nem é política, ela é cidadã sobretudo. E eu tive, por acaso, encontrei em Itaboraí com o proprietário daquilo ali. Ele hoje tem negócio em Tocantins, ele fica 3 semanas lá e 1 semana em Itaboraí. E eu encontrei ele lá. E ele disse para eu ficar tranquilo. Existia um grande problema, uma fortuna relacionada ao imposto que precisa ser pago, que estava sendo cobrado a ele e a dívida não é dele. Mas parece que ele fez um acordo. Ele entrou na justiça, ele parcelou esse imposto milionário, vai pagar em juízo porque ele tem convicção, todo mundo tem convicção, que ele vai ganhar a causa. Até porque ele precisa movimentar aquilo ali. Acredito que não vai demorar muito, a gente já está mexendo naquilo ali, para o bem da nossa cidade, até para levar crescimento para ali também, geração de empregos, né? Imagina um fórum ali, cara. O fórum ali, quanta coisa não vai se movimentar, vai ser criada ao redor de restaurantes, padarias, sei lá, negócios 1000 vão se formar ali e vai gerar emprego, vai gerar renda. E obrigado aí, Donato, pela colocação. Paulinho Viana, corrigindo, quem vai ser candidato a prefeito em 2020? Não sei, Paulinho, é difícil falar. A gente tem muita gente com perfil. Você tem um cara que ele é mais popular, ele não é técnico, mas ele é mais popular. Eu, por exemplo, me considero um cara técnico. Eu não gosto de usar o termo popular, não. As pessoas tentam me imputar, dizer que eu não sou popular, porque eu não tenho o cotidiano de estar ali o tempo todo com a galera. Mas eu trabalho pra caramba, velho. Graças a Deus existem as redes sociais. Eu estou na Câmara, eu administro a Câmara. Dificilmente, é impossível passar uma semana sem ir na Câmara. Aquela mulher lá atrás é minha esposa, tá vendo lá na cozinha? Vocês estão vendo? Olhou pra câmera? Espero que ela esteja preparando alguma guloseima para mim. Mas vamos lá. E as pessoas tentam imputar isso. Pô, eu dou aula, eu desenvolvo um projeto de pesquisa na minha matrícula do município, então nem sempre eu posso estar o tempo todo no meio do povão ali, mas eu estou sempre, sabe, dialogando, interagindo, mas, enfim, tem gente que é mais popular, que está o tempo todo ali. Você tem aquele camarada também que tem uma mobilização melhor de bastidor. Tem um cara que ele é muito bom ao apontar e fazer as críticas. Outro faz até críticas mentirosas, mas também tem efeito. Eu não sei o que a população quer. A população quer um cara mais conservador, a população quer um cara mais dinâmico. Então é muito cedo, Paulo, é muito cedo. Isso vai passar para a situação como um todo. Se o cara está desempregado, se o cara está com serviços públicos que não estão funcionando, se a segurança não está funcionando, tudo isso impacta na decisão do voto dele. Então eu acho muito precoce, Paulo, muito precoce. Márcio Lúcio, Brizola era liberal, democrata, comunista, anarquista ou brizolista? Brizola era um cara, o famoso Brizola você amava ou odiava, mas eu acho que acima de tudo ele era um cara verdadeiro. Eu só votei em Brizola uma vez na vida quando ele perdeu, quando ele foi candidato a senador. Mas independente de tudo, só o CIEP, né, o projeto da Darcy Ribeiro, que ninguém levou a sério, se aquele projeto tivesse sido levado a sério por quem veio depois, a gente não tinha essa situação catastrófica que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, na nossa educação, na nossa cidadania. Eu acho que Brizola, acima de tudo, ele era o que ele dizia que ele era, né? Ele não era um fantoche de ninguém, e pro bem e pro mal. Tinha muita coisa do Brizola que eu não gostava e não concordava, mas você percebia a coerência das coisas que ele falava, né? Então eu acho que por aí, Brizola era Brizola. Fábio Vieira. Amado, boa tarde. Vejo muitas fotos no Facebook de vereadores de bairros postando fotos do lado de máquina, dizendo que estão fiscalizando. O que você tem a dizer desses seus colegas de campo? Fábio, não há impedimento nenhum, né? O que o vereador não pode fazer é subir numa máquina e fazer o serviço público, né? Ele pode perder até o mandato dele. Agora, a função do vereador, ele pode indicar, né? Você indica o serviço público, apesar que, repito, não é a maior missão, mas nós vivemos na democracia representativa. Você escolhe alguém para lhe representar. Então, muitas das vezes, chega para mim pedidos, às vezes, uma troca de lâmpada, que você pode fazer através de um telefone, você pode passar o telefone do setor para o cidadão, e você pode, muitas das vezes, documentar. Você faz a indicação do serviço para amanhã ou depois. Já aconteceu isso, de você fazer o pedido, não ser realizado, e a pessoa do outro lado ter a cara de pau de dizer que o vereador não fez o pedido. Então, eu não vejo problema, Fábio, desse acompanhamento. Eu acho que ele até funciona muito bem. Eu me preocupo quando esse acompanhamento ele impacta no planejamento maior de uma secretaria. Quando a secretaria também tem o planejamento. Por exemplo, a Secretaria de Agricultura, eu te garanto que tem um planejamento.
e um planejamento, e eu vou voltar lá no Alex Travassos, que a secretária atual de Agricultura, a senhora Cláudia Milão, está fazendo junto com o homem do campo. Todo o planejamento da secretaria era feito junto com o produtor rural, junto com o homem do campo. Então, claro que vai dar certo. Então, quando o vereador vai lá, faz uma indicação e fiscaliza, e entende, ele respeita esse planejamento e ele entende isso, muito legal. Lógico, às vezes ele vai fazer uma colocação pontual de algo que não está sendo percebido, mas o que não pode é haver a interferência, que você estraga todo o planejamento. Obrigado pela pergunta, Fábio. Marcelo, e o êxodo rural, não seria melhor tentar um projeto de retorno da população rural ao campo, criando condições mais dignas? Mas é isso que eu estou falando, Márcio. A Cláudia está fazendo isso, lá está funcionando muito bem. Hoje eu desafio falar que talvez 50% da nossa alimentação escolar, aí voltou, está sendo comprada e adquirida do nosso produtor rural. Hoje há uma valorização do homem do campo. Eu ouvi isso do produtor rural. Eu fui numa reunião com mais de 50 produtores rurais que todos unanimemente elogiaram a secretária de Agricultura. E o que é mais legal, gente ali que eu sei que não votou no atual prefeito. Isso é muito bacana. Eu acho que a prova maior que algo está dando certo é quando você vê pessoas de todos os partidos, de todas as ideias e de todos os desejos, né, políticos, eles comprando aquela ideia. Então, Márcio, eu acho que há hoje sim uma valorização. A gente precisa rever a questão do zoneamento. Eu acho que tem uma área muito grande na área rural que foi transformada em área de expansão urbana. Ou seja, a área que no futuro pode ser loteada. Eu acho que a gente tem que rever isso, cancelar e não mexer nisso não. Senão vai comprometer aquela área rural. Thaís, Derek e Carvalho. Luciano, as pessoas estão falando muito de problemas entre Câmara e Prefeitura, devido à votação do orçamento. Você pode explicar o que efetivamente está acontecendo? Derek, muito obrigado. Pergunta que está povoando aí. E Derek, tem me causado um dano imenso por um lado, interno, mas tem me dado uma tranquilidade muito grande para ser legítimo no meu discurso. O que acontece, cara? Na verdade, há muito tempo as câmaras de vereadores vêm transferindo a sua responsabilidade. Existem trabalhos acadêmicos que tratam disso, para o Poder Executivo, para os prefeitos. Existe uma coisa chamada percentual de remanejamento. O Poder Executivo faz o orçamento, que é a tarefa dele, e os vereadores fiscalizam e decidem até quanto o prefeito pode mexer nesse orçamento sem pedir aos vereadores. Inclusive, eu me envergonho muito que uma vez eu falei para um prefeito, lá no meu passado, que era só ele me pedir quanto ele quisesse de remanejamento que eu dava para ele. Isso é de uma irresponsabilidade que eu não sabia que eu estava sendo irresponsável. Eu achava que eu estava sendo parceiro. Podia estar sendo parceiro, mas eu não estava sendo correto na ação do meu mandato. O que acontece é o seguinte, houve uma questão política? Houve. Questões internas que precisam ser discutidas. Mas o que houve foi a Câmara que resolveu diminuir a capacidade do governo mexer no orçamento sem pedir à Câmara. Foi só isso. E eu não vejo nada incorreto nisso. O que acontece, Derek, Brasil afora, é que muitos vereadores fazem isso ou para se dar bem, você dá o que o prefeito quer e o prefeito dá o que você quer. Muita gente Brasil afora, durante nossa história, enriqueceu, ficou milionário através desse tipo de coisa. E muita gente tira tudo do prefeito, como eu conheço o município, como eu conheço o prefeito amigo meu. Inclusive eu estive numa reunião no PSDB, no gabinete do deputado Luiz Paulo, e encontrei um prefeito lá que ele está sofrendo pressões porque ele não quis ceder a chantagens imorais de alguns vereadores. Isso é fato. Então você tem hoje um problema crônico que vem afetando diretamente a nossa democracia. Tudo isso que a gente está vendo aí é fruto disso também, dessa relação doentia entre os poderes, que são independentes e harmoniosos, mas até o judiciário não respeita o espaço dos outros poderes e também não corta na carne. Só que a gente tem medo de falar do judiciário porque ali é pro resto da vida, é vitalício. Então a própria imprensa pega mais leve, tem erros graves dentro do judiciário, gravíssimos. E a gente tem o erro mais grave de todos, entre legislativo e executivo, que é exatamente essa relação em muitos lugares, que ela é doentia, onde os vereadores fazem o que o prefeito quer quando eles levam vantagens imorais, porque existe um espaço político que é legítimo. O próprio Ministério Público, quando soltou lá a pancada para cima do Temer, o Ministério Público reconhece que há um espaço político a ser preenchido, há negociações entre os poderes, que é prática corriqueira da política, que é natural, e há imoralidade. E muita gente faz imoralidade com isso. Muita gente faz imoralidade com o orçamento. Tem muito prefeito que faz imoralidade com o orçamento, usa o orçamento para comprar vereador. Tem muito vereador que faz imoralidade com o orçamento, usa o orçamento para chantagear prefeito. E no final, sabe quem paga a conta?
a população. E normalmente a mais pobre, a que mais precisa. Então o que foi feito aqui foi nada demais. Foi um remanejamento, uma redução da possibilidade do governo mexer no orçamento sem pedir à Câmara. Agora, houve alguns excessos? Acho que sim. Recentemente jogando bola com o prefeito, até publiquei, foi anteontem, que dia é hoje? Domingo, sábado, sexta-feira, jogando bola, a gente falou sobre isso. Houve uma emenda que foi feita, eu não lembro qual foi o vereador que fez a emenda, que ele pega um recurso, ele investe numa ideia dele, acho que foi de educação ambiental. Só que ele não percebeu que ele tirou quase o dinheiro todo do lixo. E o prefeito estava comentando, olha, se não mexer nisso aí, a gente pode ter problema no recolhimento do lixo, na coleta do lixo. E quando eu vi, é verdade. Então o que o prefeito deve fazer? Ele vai vetar e a Câmara que vai decidir se mantém o veto dele ou quebra o veto. Eu, particularmente, nessa emenda, eu concordo com ele, eu aprovo o veto dele. Agora, se ele vetar, por exemplo, o remanejamento de 8%, eu não concordo com ele. Eu vou votar pela manutenção, ou melhor, pela quebra do veto dele, para que seja como está agora. A gente diminuiu a capacidade dele de mexer no orçamento sem pedir à Câmara. Então não há guerra nenhuma, eu sou da base do governo. Eu estou aqui defendendo e falando coisas que muita gente que está na prefeitura deveria estar falando. Que muita gente que é secretário deveria estar se posicionando. Porque se posicionar quando tudo está dando certo, é muito fácil. Se posicionar quando chega um recurso, quando sai uma obra bonita, quando vai inaugurar algo, é muito fácil. Eu gosto quando as pessoas se posicionam quando as coisas estão dando errado, quando as coisas não estão acontecendo, quando você está com dificuldade. Aí que as pessoas precisam se posicionar, mas posicionar para falar a verdade. Então é isso, não há conflito nenhum, não há guerra nenhuma entre os poderes, há uma interpretação lógica que eu acho que todas as câmaras, Brasil afora, deveriam fazer. Marcos Figueiredo, boa tarde, meu amigo. O que o poder público fez ou está fazendo a respeito da invasão das casas na Vila Pública? Cara, o problema daquela invasão já não depende nunca dependeu do executivo e legislativo, né? Há nenhum problema porque aquelas casas não são feitas pela prefeitura. Na época, o governo Carlos Pereira entrou com o terreno, a cooperativa lá e os interessados assinaram o contrato, paga mensalidades, enfim. Aquilo se perdeu entre má gestão da cooperativa, entre irresponsabilidade da Caixa Econômica, omissão da Caixa Econômica Federal e deu no que deu. Hoje é uma realidade e que me preocupa muito. Inclusive eu vou estar com a promotora, já estive uma vez e vou estar de novo, porque eu estou muito preocupado. Porque quem invadiu não podia ter invadido. Mas tem gente que invadiu que era o próprio dono com medo de alguém invadir. E mesmo essas pessoas que invadiram hoje, independente, né, da questão da criminalidade, que hoje também circula naquela redondeza ali, muitas dessas pessoas elas não podem simplesmente ser jogadas na rua. E pelo que eu vejo na dureza da lei, isso pode acontecer a qualquer momento. A justiça pode determinar, como é que se diz, essa retirada das pessoas. Deu um branco aqui. Oh meu Deus do céu. Quando você tira as pessoas, quando elas invadem, elas são... Enfim, a justiça, a polícia pode chegar a qualquer momento e tirar com uma ordem judicial. E essas pessoas vão para onde? Essas crianças vão para onde? Então, Marcos, a gente tem um problema grave ali e que hoje nem prefeitura nem Câmara pode fazer nada. O que a prefeitura pode fazer é já pensar em como vai solucionar esse problema se isso de fato acontecer. E eu vou sugerir mais uma vez, Minha Casa Minha Vida do Peão, várias unidades abandonadas. A Caixa Econômica está demorando muito a dizer o que fazer. A gente precisa apertar a Caixa Econômica, levar esse caso para o Ministério Público, para que o Ministério Público pressione a Caixa Econômica. Hoje você tem uma fila de espera, você tem um monte de unidade habitacional vazia ali no peão e que ninguém pode entrar. E fica esse problema. Se hoje acontecer essas pessoas saírem dali, elas vão para onde? Então é um problema grave realmente. Raimundo Ribeiro, exato, essa é a parte da sociedade que é nociva e não o pobre miserável, no desespero e necessidade de matar a fome do dia. Obrigado, reintegração de posse. Nem sei quem mandou para mim. Raimundo Ribeiro. Foi Raimundo que escreveu? E não é vitimizar o povo é reafirmar. Esse povo é a vítima dessas jogadas. Obrigado, Raimundo. Foi ele que botou a reintegração de posse? Alguém mandou aí, esse é o termo, reintegração de posse. Isso pode sair a qualquer momento, isso não depende de prefeito, de vereador, é a justiça agora que vai se manifestar. E eu estou muito preocupado com isso. Vamos lá. Elias Alvarenga. Boa tarde, Luciano. Fui no Salto semana passada para ver o reservatório que abastece a cidade de Itauá. Fiquei preocupado com o quê? Tinha menos de um palmo de água que era sugada pelas tubulações. A queda da água já não existe, a não ser um tubo de 3/4 colocado por uns comerciantes da localidade. Então, o que podemos pensar para melhorar os volumes das nascentes que abastecem nossos
Elias, você é um exemplo vivo de preocupação ambiental. Você vive mandando links para mim de ideias bacanas, né, que passam desde preservação de nascentes a reflorestamento. Só que hoje tem um problema mais grave que esse. Mais grave do que a reparação é a destruição e o pouco caso. Há uma estratégia maldosa, bem orquestrada de destruição da SEDAI. Há muito tempo eu venho dizendo isso. A SEDAI, se ela não presta o serviço que ela deveria prestar, se ela não tem os estudos realizados, ou melhor, tem os estudos realizados, mas não tem na prática isso funcionando, sendo ali aplicado, né, para solucionar o problema, é que há uma grande estratégia de desvalorização, de desmoralização da SEDAI para muita gente ganhar dinheiro. Tem muita gente querendo vender a SEDAI, privatizar as águas dos municípios, não para resolver problema de ninguém, mas para ficar milionário da noite para o dia. Então hoje, Elisa, é outro problema grave, que, repito, nós temos 2018 inteiro para fazer essa leitura, saber quem é quem está comprometido. E eu estou falando como um todo, estou falando de candidato a deputado a presidente da República. É o momento. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, há um plano maldoso, maquiavélico e muito bem orquestrado para deixar as coisas não funcionarem mesmo. E a gente é vítima disso. Há quanto tempo a gente sabe disso? Há quanto tempo a gente vem pedindo, enquanto poder público, para que se resolva isso? E há quanto tempo a SEDAI não consegue avançar? Então não adianta eu brigar com o Fernando da SEDAI de Itanguá, porque não depende dele. Ele vai até onde ele pode. Há uma estrutura para dar errado, montada para dar errado, porque querem enriquecer mais ainda com a venda da SEDAI. Então fiquemos atentos. E olha, economizemos água. Vamos manter quem tem reservatório, quem não tem, vai se preparando, vamos economizar, porque o que se anuncia aí para os próximos dias e meses não é algo legal não. E repito, a situação é crônica porque tem muito poderoso querendo que a coisa não funcione para se colocar a culpa na SEDAI, para encher os bolsos. Ângelo Bolelli. Bolelli, meu amigo. Meu amigo, por que ainda não foi regulamentado o serviço de mototáxi em Itanguá? É o caso dos motoboys que circulam em nossa cidade, sem fiscalização e fazendo um barulho horrível. Cara, outra pergunta sensacional. Deixa eu por parte. Acho que em 2003, o então vereador Gilson Peixoto apresentou essa proposta. E ela começou a tramitar, e aí eu lembro que alguém da Polícia Militar, do alto comando, pediu que não se mexesse naquilo, porque o tráfico naquele momento, a grande onda, o grande instrumento do tráfico era a utilização desse mototáxi, segundo informações da inteligência da Polícia Militar. Isso foi caindo no esquecimento. Isso voltou à tona, já existe essa discussão, tá, Bolelli? Eu acho que não vai demorar muito, eu não sei quem retomou. Eu não lembro qual foi o vereador que retomou, não sei se foi Peixotinho, eu não lembro quem foi. Mas não vai demorar muito, esse processo já está em discussão, ou melhor, já está em tramitação nas comissões internas da Câmara, vai entrar em discussão e em breve a gente vai ter o serviço de mototáxi aprovado no município de Itanguá para a gente resolver isso de uma vez por todas. Obrigado pelo questionamento. Aqui, ó, tem uma pergunta do Leonardo Almeida também, um tempão na minha tela. Mas antes então vamos lá. Tem essa que é de doutor Jesus Arruda. O tempo voou, a conversa tá boa, vamos lá. E tem pergunta pra caramba. Vamos lá, vamos responder. Jesus Arruda. Há algum projeto para poder tirar nossos jovens das ruas como incentivo nos esportes ou algum curso profissionalizante para essa garotada? Antônio, eu estou falando isso há um tempão. A gente hoje, recursos próprios nossos são muito pequenos, né? E a gente vem fazendo isso com muita dificuldade. Existem programas como o PEL, que é o Programa de Esporte e Lazer pela Cidade, que também está sendo um trabalho muito legal, que depende de verba federal. Nós temos aí talvez mais um ano desse projeto. Depois a gente precisa conseguir mais recursos para ampliar. Temos um problema crônico na nossa escola de qualificação profissional, que muita gente não sabe, que a gente não pode dar cursos técnicos lá, só cursos básicos. A legislação não nos permite, mas a gente pode fazer parceria, como várias que ocorrem. O que acontece hoje, Antônio, na minha visão, e aí é minha, Luciano Lúcio, vou insistir. Precisamos de uma Secretaria de Cultura que realmente seja uma Secretaria de Cultura. Você tem gente lá que se dedica, que se mata, mas que não tem. Hoje você tem um secretário que ele está ali provisoriamente desde 2013. Está errado. Você precisa botar um cara que saque disso, que tenha essa aproximação popular, que consiga fazer a leitura do que a gente precisa atender, as necessidades da periferia. A gente vê os jovens sem saber o que fazer, e não adianta você querer fazer de dentro do gabinete para fora. Dá um curso aí pro cara aí que ele vai fazer. Não é assim.
o que ele precisa, o que ele quer, o que pode fazer, qual é a característica do local, qual é a característica de cada comunidade. Então, para começar nesse sentido, Antônio, eu acho que a gente precisa, e eu tenho cobrado isso direto do prefeito Valber, e repito, quando eu trouxe o assunto do Lula da Lua para cá, algumas pessoas deturparam, usaram inclusive de má fé para tentar criar um desgaste entre o chefe do Poder Legislativo, que sou eu, e o chefe do Poder Executivo, que é Valber. E eu não quis impor vontade de nada. Eu sou um educador, eu já fui secretário de Cultura, eu vivencio esse cotidiano. Ou a gente prioriza isso, ou o resto vai sempre ser mais ou menos. A gente precisa fazer com que as pessoas acreditem naquilo que elas estão vivendo. Então passa, Antônio, tudo isso que você perguntou, pela gestão de uma Secretaria de Cultura que realmente tem um gestor que entenda de cultura. Leonardo Almeida agora. Luciano, por onde passamos encontramos alguns quebra-molas, tipo aqueles que tem na Alameda 2, pode-se dizer quebra-carros. A pergunta é, por que ninguém consegue pôr um em frente à igreja de MBA, onde é um lugar bastante frequentado pelo público, principalmente por crianças, onde alguns indelinquentes passam a toda velocidade, podendo ocasionar um acidente, sendo que na rua 12, mais acima, tem 5 na mesma rua, sendo ela pequena e localizada em um morro. Você lembra do que eu falei lá atrás do planejamento, Leonardo? Da intromissão no planejamento? Passado tinha muito isso. A ingerência de alguns personagens políticos, com mandato ou não, que passavam por cima dos planejamentos. Hoje você tem um clamor por quebra-molas em vários lugares e excesso de quebra-molas, inclusive quebra-molas mal construídos em outros. Eu sinceramente, Leonardo, eu não tenho como lhe responder isso com profundidade, porque nem eu consigo entender. Tem um amigo que o apelido dele é Formigão, ele mora na rua 21 da Ampliação. Vai fazer um ano que eu não faço contato com o Formigão com vergonha, porque o Formigão me fez um pedido, que foi exatamente colocar no quebra-mola ali e tal. É impressionante, eu não consegui convencer de colocar. Ah, porque falta recurso, que falta isso. Amigo, é uma questão que me cansa muitas das vezes. Só que a gente, quando está sentado numa cadeira, quando a gente tem o poder e tem a experiência, a gente descobre que nem sempre a gente pode escolher a ruptura como solução. Porque se eu radicalizo em determinados momentos que eu estou contrariado, ou que eu vejo que a coisa está errada, eu também deixo de dar os passos à frente. Então, muitas das vezes, a gente segura, aguarda, espera, mesmo que aborrecido, para que a gente não retroceda em alguns avanços que a gente teve. Então, essa é uma pergunta que eu faço sempre, Leonardo. E eu vou usar essa sua pergunta para novamente perguntar ao setor responsável por que dessa dificuldade de se planejar melhor essa questão dos quebra-molas. Eduardo Machado. Foi aprovado o convênio com a PMRJ para a implementação do RAS, Regime de para aumento do policiamento em Tanguá? Policiamento. Foi aprovado sim. A gente aprovou, deve ter uns 20 dias. Isso aí, Eduardo, leva mais ou menos, porque tem que ser, sai da Câmara, aquela burocracia entre os poderes, deve ser publicado agora, hoje é que dia? 31? Hoje é que dia? Perdi a data. 29? 29. Então, normalmente esse diário oficial da Prefeitura sai no dia 30. Então, acredito que deve estar sendo publicado agora, Eduardo. Eu acho que para a semana, a gente aprovou, acho que foi 19 ou 20 mil reais para isso, para esse aumento do efetivo. Que, na verdade, é a compra da folga do policial, né? A gente vai aumentar o número de policiais em Tanguá, pagando dos cofres da Prefeitura. Foi aprovado, tá, Eduardo? Acredito que nos próximos dias já vai estar funcionando. Márcio Lúcio e Paulinho Viana votaram. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Eu me fugiu a palavra, já passaram para mim. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. A Raimundo Ribeiro falou: aplausos, cultura é coisa séria, precisa ser priorizada. Obrigado, Raimundo. Eduardo Machado. Trabalho na área de segurança e digo com conhecimento de causa. O serviço de mototáxi aumenta os índices de criminalidade em todo lugar que existe, pois permite que os tráficos usem serviço de delivery através dos mesmos. Olha só, galera, o Eduardo é policial, especialista em segurança, e ele bateu na tecla lá. Quem me fez o questionamento foi o Ângelo Bolelli. Eu acho o seguinte, galera, eu estou pensando seriamente ao ouvir o Bolelli, que pede que se regularize, e o Eduardo, que pede que não se regularize. Estou pensando seriamente em marcar uma audiência pública para que a população decida se quer ou não o serviço de mototáxi. E aí é uma audiência pública legítima. Algum representante que conheça defendendo e alguém que seja contra e com conhecimento de causa defendendo a sua ideia. Que a gente vai colocar as duas ideias e fazer uma audiência pública para que a gente chegue a uma conclusão. E eu, sinceramente, e nesse meio aí eu fico confuso também. Kátia Will Pinheiro.
Oi, amigo, me deixou me esperando, né? Kátia, eu não consegui ir pro churrasco, Kátia, eu não consegui. Eu fui na Associação Musical de Nancilândia, de Nova Cidade, há 3 anos eles estão me cobrando para ir lá. Consegui. Quando eu cheguei, já estava no horário, praticamente no horário da live. Eu não consegui. Guarda aí meu pudim. Amanhã você leva meu pudim. Leva escondido que eu não vou dividir com ninguém, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vani Cláudio Quedes. Mototáxi precisa ser regulamentado assim. Parabéns à Câmara. Vani Cláudio, eu vou discutir isso em audiência pública. Vamos lá. Acabou. Galera, então é o seguinte. Peraí. Eu pulei a pergunta de um cara e pedi pra repetir. Então faz aí. Você vai repetir. Olha só. Se alguém ficou sem resposta, eu peço desculpa. Eu brigava muito com o Arthur aqui, mas eu vi vários momentos que não chegava para ele. E para mim, ela chega numa telinha, no azulzinho, né? Quem faz live sabe disso. E eu não consigo. Alguém botou aqui, pode repetir, e eu não sei quem botou. Fui eu que botei. Ah, foi você que botou. Então tá. Então, se ficou algum sem resposta, eu vou responder. Esse aí, pai, eu não li esse aí que tá na sua tela. Não, leu sim. Ah, não, peraí, tem um aqui. Leonardo, por causa de alguns moradores em épocas de enchente, não mexe não, filho, passa por momentos difíceis devido ao próprio lixo. Não, ele tá concordando com o que eu falei da questão do pouco caso que alguns moradores acabam, né, reclamam, mas acabam causando também um dano ambiental. Se ficou alguma pergunta sem ser respondida, eu vou responder depois, eu vou digitar e vou responder. Espera aí, seu Arthur, deixa eu falar. Os meus alunos, meu filho foi assistir a aula comigo 2 quartas. E ele percebeu que eu não deixo meus alunos respirarem quando eu estou explicando. Depois pode sentar de lado, pode botar boné, pode botar o fone do ouvido para fazer o exercício. Mas quando eu estou explicando, se respirar é guerra mundial. Aí ele vai e me corta aqui. Então não me interrompa. Então, as perguntas que eu não respondi, eu vou digitar e vou responder todas elas depois. Agradeço a todos. Na quinta-feira, às 15 horas, eu vou estar novamente aqui com uma live. Chegou mais. Raimundo Ribeiro falou: parabéns pela live e dê os parabéns ao seu assistente. A coisa mais difícil de uma live é acompanhar os comentários. Abraço, sucesso. Não, sem ele eu pego pesado para ele melhorar todos os dias, entendeu, Raimundo? Eu faço isso com os meus alunos também, eles sabem disso. Mas sem ele aqui seria impossível fazer essa live. Agradeço a todo mundo, está sendo muito legal. Gente de todo o estado do Rio tem aparecido, tem comentado, o que valoriza muito, né, as minhas colocações e me ajudam, isso me ajuda muito a botar para tornar público aquilo que eu penso, que a minha experiência também nesse meio político me traz. Né? São 4 mandatos de vereador, já fui secretário de Turismo, de Cultura, subsecretário de Educação, já fui secretário da Câmara Federal, já fui diretor de departamento, né? Primeiro secretário da Câmara 2 vezes, segunda presidência. Então, a gente tem vivência, né? Então, isso ajuda, esse debate, essas provocações no bom sentido, e até de eu poder falar com as pessoas também, ouvi-las e respondê-las, né? Com legitimidade. É isso aí, galera. Rapidinho, até... chegaram 3, o Márcio Luzeiro então, vamos lá. Primeiro falou Zé, ele falou: se colocar um mototáxi na mão de aviãozinho do tráfico, vai dar problema. É só ter o controle e fiscalização. Beleza. Mais uma convicção de que eu preciso cuidar disso em audiência pública. Vamos lá. A Kátia falou: ele já está separado, e o bolo também. Show, opa, notícia ótima. Márcio Lúcio, ele repetiu a pergunta assim: quando o estádio voltar a funcionar regularmente? O estádio continua como associação ou foi municipalizado? Não, municipalizado. O estádio, você fala, é o Tanguá. Deixa eu explicar, Márcio. O estádio municipal é o Campo do Peão. Aquilo ali pertence ao município. O de Tanguá, para mim, foi usurpado. Uma grande jogada aí que está na justiça e cada um que responde. Aquilo ali pertence ao Tanguá. O Tanguá está usando. No papel está pertencendo ao município. Eu não sei como é que vai se solucionar isso. Você foi se dormir um dia como Tanguá Futebol Clube e acordou outro dia como terra da prefeitura. Isso é um problema que a justiça vai indagar. Mas, na verdade, se você quer saber do Tanguá, ele está sendo utilizado. Mas ali, na verdade, é o Tanguá Futebol Clube que está gerenciando a legalização disso, isso está tramitando, mas o estádio municipal de verdade é o do Peão. Aquilo ali realmente é o estádio municipal. Só para que fique muito claro. Foi? Galera, fui, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E a gente está firme e forte no trabalho e nessa comunicação. E agradeço a vocês mesmo. Todos que puderem compartilhar, puderem interagir, a gente só vai enriquecendo o nosso debate. Muito obrigado, até a próxima.